Aê! Estamos ao vivo para todo o Brasil, do Planeta Cinema. Hoje, numa noite de quarta-feira aqui no Rio de Janeiro, está um frio terrível, choveu até granizo aqui, impressionante, aqui no bairro do Grajaú, no Rio de Janeiro, choveu granizo, está um negócio assim, realmente friaca do caramba. Nós que somos cariocas, já sabe, né? Baixou dos 25 graus, já é frio, já tô de meia, gorro, camisa comprida, porque 25 graus já é muito frio para mim, estou acostumado com praia. Mas é isso, estamos aqui nesta noite, mais uma noite agradável, nosso programa número 113. Quem diria que teríamos 113 edições desse programa, desse maluco aqui que fica falando de cinema de um lado e para o outro, com um monte de gente bacana, um monte de gente legal, trazendo aqui batalhadores do universo do cinema, mentes pensantes, homens e mulheres de todo o Brasil. Hoje vou receber uma convidada muito bacana, vocês vão gostar bastante dela. Vamos falar muito sobre a Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte aqui, que é uma associação muito bacana. Eu até olhei o site lá, tudo organizadinho, tudo bacana. Já recebeu aqui também o Shihan Félix, né? É Shihan, eu tenho que decorar o nome dele, meu Deus do céu, senão eu errei toda hora na transmissão. Shihan Félix, meu querido amigo. Poxa, a gente já até trabalhou numa editoria juntos há muitos anos atrás, e o papo também está aqui, pessoal, se vocês depois quiserem acompanhar, é só vocês procurarem aqui no YouTube da TV Caeté e também no YouTube do Guia do Cinéfilo, tá bom? Foram muito legal, uma hora muito bacana, muito super divertida com o grande Shihan Félix, é Shihan, gente, Shihan. Ele falou que já chamaram ele já até de Shira numa vez, meu Deus do céu, é doideira, Jesus. Grande Shihan. Mas, Tati, é o seguinte, eu tenho um textinho aqui para te apresentar e aí depois a gente começa o nosso papo, tá bom? Vamos lá, então. Nossa convidada de hoje, eu já estou chamando de Tati já, Cadê aqui meu papel? Tá aqui. Ela escreve sobre cinema desde 1999, caramba, mó tempão já. Ela é jornalista, assessora de comunicação, cinéfila, crítica de cinema. Tatiana Lima. Tati, muito obrigado pela presença aqui no meu humilde lar cinéfilo. Uma honra receber você. Tudo bem? Tudo bem, Camacho. Eu que agradeço a oportunidade de poder bater esse papo com você. Obrigada pelo convite. Pô, show de bola. Vamos lá, então, para o nosso papo. Ô, Tati, é o seguinte, essa primeira pergunta é uma pergunta default, uma pergunta padrão que eu faço para todos os meus convidados. Queria saber como é que você começou neste universo que eu chamo que é o multiverso da loucura do universo audiovisual brasileiro. Como é que você começou a escrever sobre cinema? Quando é que você bateu no peito e falou assim, vou pesquisar, vou escrever sobre cinema, vou me associar à Associação dos Críticos? E outra questão, a tua família sempre te apoiou nas tuas escolhas? Sim, eu acho que antes de começar a escrever sobre cinema, né, eu comecei a assistir cinema de um jeito diferente, né? Eu acho que quem é cinéfilo sabe disso, assim, essa coisa de a gente começar a ver o mesmo filme várias vezes e começar a memorizar algumas falas, assim, né? Todo cinéfilo tem essa loucura, assim. E aí meus pais tinham fitas VHS dos filmes que eles gravavam, assim, né? Sei lá, um dia desse eu tava me lembrando que tinha um filme que eu revi, Um Tiro na Noite, Os Embalos de Sábado Continuam, é, Marcas do Destino, né? Aqueles filmes bem supercine, né? Meus pais gravavam, Footloose, eu tinha falas de Footloose decoradas na cabeça, porque eram filmes que meus pais gravavam e a gente ficava no VHS lá em casa e a gente assistia. Eu assisti alguns filmes muitas vezes. E aí eu acho que isso, né, era o passatempo que eu tinha, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, assim, eu não saía muito, então eu gostava de aquela coisa bem, o pessoal novo não vai entender, mas a gente pegava, né, aqueles pacotes de 5, 10 filmes para assistir e passava o final de semana fazendo isso. E aí, por isso que eu coloco a data 1999, quando eu comecei a escrever, porque eu escrevi uma crítica para o jornal da faculdade. Eu estudei direito primeiro, né? Antes de estudar jornalismo. E aí a gente tinha um jornalzinho que chamava O Porrete. E aí no Porrete eu fiz uma crítica, é, acho que péssima, sobre Gattaca. É, e aí eu precisei até procurar na internet alguns dados técnicos que eu não sabia e tal. E aí eu me lembro bem que esse foi o primeiro exercício de pesquisar para escrever sobre um filme. Foi aí, né? 1999. Que bacana, caramba, pô, 1999.
Olha, eu sou de 86, eu tenho 36, então, assim, caramba, outro dia eu tava pensando, cara, como é que eu comecei a gostar de cinema, né? Da onde surgiu essa ideia maluca de gostar de cinema? Porque ao meu redor, Tati, ninguém, meus amigos, eles não sabem nem quem é o Woody Allen, entendeu? Eles não sabem nada, nada, Uhum. nada. As pessoas, minha família, então, meu Deus do céu, assim, ninguém entende nada. O pessoal da área das exatas, eu fiz faculdade de exatas, então, assim, é outro planeta. E eu me sentia triste. Durante muito tempo eu me sentia triste, porque eu gostava muito de cinema, e eu não sabia com quem conversar. Não tinha internet, né? Não tinha nada. Então, assim, a gente vai descobrindo as nossas aptidões, os nossos gostos ao longo do tempo. E é legal que nesse caminho, você deve ter acontecido com você também, você deve ter encontrado um monte de gente, né? Que também somou, né? Essa sua cinefilia, esse seu amor pelo cinema, né? E também deu aquele empurrão, né? Pô, você é crítica de cinema, né? Vou publicar. Aquela coragem de publicar um texto, porque, pô, imagina o primeiro texto de todo mundo. É um negócio, deve ser um negócio, né? Um friozinho na barriga, né? Mais ou menos aquela sensação do cineasta, né, Tati? Tá lá colocando o filme na tela, o que, que o pessoal vai pensar, né? O que, que o público tá pensando do filme. Então, assim, realmente, cara, é muito bacana, é muito divertido conversar sobre esses primórdios, assim, né? O início de tudo, né? Isso é muito, muito bacana. Mas que legal, Tati, cara, desde 99, cara, isso é muito, muito bacana, cara. E eu tô entrevistando aqui várias críticas de cinema também, cada vez mais mulheres escrevendo sobre cinema, né? Eu tô muito feliz com isso, com o reconhecimento, né? Também com as associações que estão dando o maior apoio, né? Não só a Abracine, mas também outras associações. Tem as Elviras também. Eu já recebi muita gente aqui das Elviras, a Cecília já esteve aqui, entre outras queridas. Então, assim, é muito bacana, cara. Tem lugar para todo mundo. E a gente sabe que o meio da crítica é muito machista, né? Tem muito, tá? É um machismo danado. E aqui a gente é totalmente contra o machismo. A gente quer que todo mundo escreva sobre cinema, e isso é fundamental. E tem tantas críticas de cinemas maravilhosas. Eu sou um grande leitor, sabe, Tati? Eu assisto um filme e saio correndo para ler a crítica de todo mundo. Porque eu gosto de ficar debatendo comigo mesmo, assim, caramba, eu não entendi. Pô, não, a pessoa não falou isso. Meu Deus, não achei isso. Ai, meu Deus, como é que ele pensou isso? Jesus, não vimos o mesmo filme. Eu fico num duelo danado, assim, cara. E é muito divertido para mim, é um exercício muito legal. E cada vez mais tem nomes novos, né? Às vezes eu leio uma crítica e falo, caramba, quem é essa pessoa? Não conheço, aí eu vou pesquisar mais textos. Bom, no site, né? Nos sites você clica no nome da pessoa, já vê os textos todos. Geralmente é assim, né? Da pessoa, aí Isso. você consegue ver. Isso é muito, muito legal, cara. Mas bacana, Tati. Deixa eu. Eu acho legal quando a gente começa a, isso que você falou, né, que você já sai procurando os textos para ler, né? Eu acho muito bacana quando a gente também começa a ficar fã de um determinado crítico, né? Então você Ah, já isso é. vai, eu quero ver o que fulano falou desse filme, né? Não, isso é muito bom. Com o tempo a gente se acostuma a fazer isso também, né? Com certeza. Eu ia para a faculdade, eu fiz faculdade de informática, e assim, eu morava um pouco longe da faculdade, então o trajeto do meu ônibus era longo. Mas eu comprava sempre o jornal na sexta-feira, que tinha o Globo, né? Aqui no Rio tem o Globo, e aí tem o Rio Show, que tem os bonequinhos, os famosos bonequinhos, né? Os críticos bonequinhos. E eu recortava as críticas e guardava num caderno para depois assistir o filme e meio que comparar. Será que eu gostava? Será que eu gostava do que estava Uhum. escrito ali? E hoje em dia eu conheço vários críticos do Globo aqui, pô, alguns já até vieram aqui, o Marcelo Janot teve aqui, o Daniel Schenck, tanta gente bacana já teve aqui, eu fiquei muito feliz, assim, de, pô, antigamente eu ficava olhando assim, né, ficava debatendo sozinho, e hoje eu, pô, posso conversar com eles, né, muito, muito bacana. O Luiz Anin também lá em São Paulo, poxa, José Geraldo Couto, todos eles já tiveram aqui também, Celso Sabadin, poxa, tanta gente bacana, cara, tanta gente bacana. Eu sou muito fã do papel também, sabe, Tati? De comprar o jornal, aquela coisa mesmo de comprar o jornal, tá lá a crítica, aquela matéria bonita, né? Às vezes na capa toda. Nossa, eu adoro, cara. Eu acho que É um isso exercício que a gente está perdendo, mas que é fundamental, né? Eu, pelo menos, me concentro mais lendo o jornal, a revista no papel, do que na internet, né? Eu consigo fixar mais, eu paro para fazer unicamente aquilo. E eu também sou do tempo que comprava jornal. Hoje não compro mais, assim. Mas até porque aqui em Natal, por incrível que pareça, a gente não tem um jornal que tenha crítica de cinema local. Esse é um caramba, não tem. problema. Não tem. A gente tem dois jornais impressos, um deles, que é a Tribuna do Norte, compra conteúdo crítico do Estadão. E aí o outro é o Agora RN, Nunca Vi Crítica, né? Um tabloide.
essa é a realidade nossa, infelizmente. Eu já trabalhei na Tribuna no Norte, mas eu trabalhava no Em outra editoria. site, eu trabalhava no site, e aí eu tive um blog de cinema lá. Mas para o impresso, eles sempre tiveram essa política de comprar conteúdo, acho que deve ser mais barato, né? Então, assim, uma ou outra vez me pediu um texto, né, tinha um editor do jornal de domingo, escreve alguma coisa sobre o Oscar, eu escrevia e tal, mas sempre foi algo muito freela, assim, porque tem essa política de, né, aí eles recebem os textos do Luiz Anin, né, dos caras da Agência Estado. Caramba, Isso é uma questão que eu acho que não é legal daqui de Natal. Ainda bem que a gente tem a internet hoje em dia, né? E aí a gente entra e lê o conteúdo, né? Tem as críticas do Cirran, tem as críticas de um pessoal que chama Sete Cenas, que eles fizeram um site só com críticos de cinema, bastante gente que é da Associação de Críticos, né? Eu escrevo para um portal que chama Saiba Mais. Então, ainda bem que a gente tem a internet, porque se for pelos grandes veículos de comunicação aqui, a gente não tem crítica local. Essa é a caramba. realidade. É triste isso. Caramba, lá em Maceió também não tem. Ontem eu estava te falando, né, eu entrevistei o Marco Sampaio, que é o programador do Arte Pajuçara, o cinema que tem lá em Maceió, e ele me falou também que lá em Maceió não tem. Tem poucos jornais lá, né? E antigamente ele falou que comprava os jornais para poder. Que os cinemas, principalmente os cinemas pequenos, não sei se você já viu, Tati, eles colocam várias críticas positivas dos filmes que estão em cartaz Isso. nas paredes, né, no vidro, onde dá para a galera poder assim, falar, pô, caramba, ó, se o cara tá falando isso, vou assistir. Então é muito importante, cara. Olha, eu sou apaixonado pela profissão crítico de cinema. Eu sei que poucas pessoas podem falar assim, caramba, eu posso viver disso, né? Tipo, tem um dinheiro. É complicado, a gente sabe que é mal remunerado, ainda é uma luta grande, ainda uma grande estrada ainda a se caminhar. Mas eu sou um grande fã, cara. Eu sou um grande apoiador, eu sou um grande entusiasmo. Assim, eu admiro muitas pessoas, eu fico muito feliz com isso. O carinho que as pessoas têm, nessa coisa da pesquisa que você falou. Caramba, você vai escrever sobre um filme, você tem que pesquisar sobre o filme, você tem que, sabe, assistir. Você está vendo um filme que é um remake, vê o original, faz esse exercício, pelo menos, né, vê um pouco da obra do diretor, né? Tenta estudar também um pouco, pega a referência. Hoje em dia tem tantas aulas online, né, Tati? Bacanas aí, várias pessoas importantes com grande conteúdo dando aulas de cinema. Então, o conhecimento está aí. Para quem quiser, tá aí, pessoal. É só vocês procurarem. Mas, Tati, seguinte, queria saber de você uma coisa. Você acha que hoje em dia os críticos de cinema, com seus textos, estrelinhas, bolinhas, raiozinhos, eles influenciam a ida do espectador para ver um filme nos cinemas ou até mesmo para assistir um filme no streaming? Qual a importância do crítico de cinema hoje para você, Tati? Eu acho que, para a grande maioria da população, influencia muito pouco. Influencia muito pouco. Eu acho que o crítico, ele tem um papel hoje muito mais de diálogo com quem produz, né? Eu acho que, ainda bem, hoje em dia a gente tem um bom diálogo com diretores, com atores, com produtores. Pelo menos aqui em Natal a gente tem conseguido fazer esse diálogo assim nos festivais. A gente participa dos festivais com o júri da crítica, então a gente avalia, premia os filmes. Eu acho que a gente tem um diálogo muito bacana. Mas com a audiência hoje em dia, eu acho que muito pouco. Por quê? Eu acho que, né, com a questão apesar de a gente ter mais acesso à informação, né, as pessoas vão muito pelo que o filme que tá mais. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, aqui em Natal, o cinema perto da minha casa. Ele tem 8 salas de cinema. 4 salas de cinema estão passando o mesmo filme, né? Que é Doutor Estranho. Então, bom, as pessoas querem ver Doutor Estranho, né? O capitalismo hoje em dia ele é muito mais cruel nisso de sugerir o que a gente, né, quer ver. Então as pessoas vão ficar falando do que é o Doutor Estranho, se ele é bom, se não é e tal. Então, assim, o crítico que falar Doutor Estranho, eu acho que ele, de alguma forma, pode influenciar. Mas a gente não pode viver de só comentar e falar dos filmes que estão na grande maioria das salas, né? O crítico ele tem que abarcar de tudo um pouco. Então tem que falar do Doutor Estranho, tem que falar do Pureza, que vai estrear amanhã, tem que falar de tudo quanto é tipo de filme.
que é nesse diálogo, né, que a gente até enriquece nosso repertório, assim. Então, eu acho que influencia, hoje em dia, infelizmente, né, eu acho que influencia muito pouco. Eu acho que, na grande maioria, por incrível que pareça, quem se influencia, assim, por um crítico é porque conhece alguém, porque gosta de alguém, como eu falei, né, eu gosto da Isabela Boscov, por exemplo. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto muito dela. Então, assim, quando eu vejo, o que a Isabela Boscov falou muito bem do 007. Aí eu fui assistir o 007 porque, pela avaliação que ela fez, eu queria ver o que eu achava, né? E então tem gente que lê o que eu escrevo e fala, não, a Tati falou bem daquele filme, eu vou lá assistir. Então, se você já tem o hábito de seguir um crítico, aí, né, ele te influencia, senão, Ó, acho que muito pouco. eu confesso para você que eu sigo ao contrário. Tem um outro crítico que fala muito mal do filme, eu falei, eu vou gostar. Eu sigo ao contrário, entendeu? Mas, É, mas é brincadeira da mas minha é parte. porque mas é porque a opinião dele vira um parâmetro para você, para o bom ou para o ruim, a opinião dele você sabe mais ou menos do que ele fala, você vai gostar ou não vai. Isso é interessante também, né? Não, tem um crítico famoso, muito famoso. Eu nunca dei o nome, eu sempre falo dele, dessa pessoa aqui em off, mas eu nunca dei o nome do crítico famoso e tal. Que eu leio muito, assim, mais de, sei lá, mais de 5, 6 anos já leio esse crítico. Muito... Cara, eu concordei com ele, acho que 10% de tudo que ele escreveu em 5 anos, eu concordei 10%. Mas é muito. Eu me amarro, cara, eu fico me divertindo. Eu falo, meu Deus, qual o filme que ele vai escrever essa semana para poder debater? Aí parece até um jogo de esgrima, né? Uma coisa de cavaleiros, né? Eu com a minha cabeça aqui, lendo o texto, tentando. Meu Deus do céu, não é possível. As ideias não E é se legal que ele encaixam. é uma referência para você, né? Ele é uma referência. Você Claro, sabe que você claro. vai gostar do que ele não gosta. É verdade, mas é uma doideira danada aqui, né? É uma doideira. Mas quando eu trabalhava com cinema, que eu programava cinema, como eu trabalhava com uma linha de cinemas de arte, né? Eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas só para o pessoal entender, os filmes mais independentes, filmes europeus e tal, asiáticos. É, o crítico, o Jornal Globo, cara, quando o bonequinho dormia, Tati, afetava bastante, assim, sabe? Afetava bastante, bastante mesmo. E porque as pessoas às vezes nem param para ler o texto, elas olham para a posição do boneco. Por isso que eu sou um pouco contra essa questão de nota, de raiozinho, de estrelinha, porque eu acho que as pessoas elas estão mal acostumadas a não ler, né? Elas É. precisam ler o texto, né? Às vezes uma cotação mais ou menos do crítico, né? Um boneco sentado, né? Uma coisa, sei lá, nota 6. As pessoas olham para aquilo e é ruim. Não, não, às vezes o texto tem vários elogios, né? E aí também explica as razões do boneco estar naquela posição e etc e tal. Mas Mas essa eu. história do bonequinho já virou até piada, né? Assim, eu acho muito ruim, assim, muito. Eu Também acho não gosto, não. assim, a figura do bonequinho é muito forte, né? E, sei lá, ele indo embora, eu acho um pouco ofensivo, sabe? A maneira, assim, imagina, pô, você é um realizador, tudo bem, a gente sabe que tem filmes ruins, etc e tal, mas, sabe, indo embora e tal, a pessoa fica com aquela imagem na cabeça. E muitas vezes a pessoa escreve que tá indo embora, mas, sei lá, os outros críticos todos adoram o filme. Uhum. Então é uma coisa assim, não sei. Eu acho que para isso dar certo, tinha que ter mais de uma crítica do filme, né? 2 críticos, 3 críticos escrevendo sobre o mesmo filme, entendeu? E aí fazia uma É. média. Eu acho que seria um pouco mais justo, sei lá, num mundo ideal. Mas é a doideira danada. É a doideira danada esse mundo da crítica. Você falou da Se não Isabela me Boscov, engano, não ia só dizer, se não me engano, há um tempo atrás, o Guia da Folha tinha isso. Eles tinha, colocavam os sim. nomes dos críticos, né? Não, quando ele era impresso, né? Faz tempo que eu não pego o Guia da Folha impresso. Mas ele tinha os nomes dos críticos, e aí, quem tinha assistido o quê, eles iam colocando lá. Alguém tinha dado 3 estrelinhas, alguém. E aí, e ali você via bem um choque de opiniões, porque tinha um que tinha dado 1 estrelinha, tinha um que tinha dado 5. Verdade. Eu lembro que o Globo fez isso assim com todos os críticos quase no Ninfomaníaca do Lars von Trier, no Ninfomaníaca, e tinha todas as posições do boneco. Tinha gente dormindo, indo embora, batendo palma em pé, batendo... para você ver que realmente o mundo da crítica ele assim, é um modo de pensar muito diferente, né? Mas você falou da Isabela Boscov, eu também adoro a Isabela Boscov. E eu não entendo por que o pessoal pega tanto no pé dela, cara. Eu não consigo entender, assim. Eu tentei achar os motivos, mas não sei. Eu já acompanho a Isabela Boscov já há algum tempo já, e eu acho que, poxa,
ela já me indicou vários filmes bem legais, que eu também fui ver por conta de referências dela, né? É. Mas é isso. Grande Eu Isabela assisti, eu assisti uma palestra com ela, eu acho que em 2011, 2012, já faz uns 10 anos, num congresso de jornalismo cultural. E eu nunca me esqueço que ela falou uma coisa que eu adorei, assim, né? A gente, algo muito simples, mas bastante que a gente, como crítico, tem que ter como princípio, né? Ela falou assim, olha, tem gente que já joga no lixo do mainstream, assim, um filme como, não sei, Capitão América, e já diz, aquilo ali é um filme de estúdio, de quadrinhos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já taxa, coloca várias caixinhas, né? E ela falou, olha, a gente tem que ver, o Capitão América nesse momento foi feito por quê? Nesse momento histórico, né? O personagem principal, ele aparece com uma roupa preta e não azul, por quê? E aí ela vai fazendo as relações, e ela falou, olha, todo filme, mesmo o muito plastificado que ele pareça, ele tem uma correlação com o nosso momento histórico, né, com o nosso momento sociocultural. Então é isso que a gente, enquanto crítico, tem que saber tirar, né, do filme. E isso, para mim, acabou virando um dos meus princípios, assim, eu acho que todo filme tem alguma coisa que a gente possa tirar, né? sim, com Não só certeza. artisticamente, eu estou falando, não só artisticamente, mas em termos de como um retrato do nosso momento, né? Claro, claro. E essa visão um pouco mais ampla sobre a obra, eu acho que agora eu vou fazer assim, o que eu acho, né? Assim, do público em geral, né? O público do cinema em geral. A galera que está acostumada aí no cinema, que a gente sabe que infelizmente não é para todos, os cinemas estão caríssimos, né? Cada vez mais caros. Então, assim, as plateias assim, que eu já vi muita plateia, não só no Rio, mas em vários lugares do Brasil, eu vejo que a galera se prende a determinadas situações dentro do filme, sabe? Falta um pouco daquele pensamento um pouco maior, né? Desse contexto todo, exatamente, essas exemplificações que você falou. E talvez o papel do crítico seja esse complemento da reflexão, né? É o complemento do que você assistiu ali. Então você une às vezes, né? Eu já uni várias vezes o que eu pensava, o que o crítico falou, e levantou um ponto, eu falei, pô, não tinha pensado sobre isso, né? Que legal, né? Pô, aí até revia os filmes, né? Que é sempre bom a gente estar revendo, né? Os filmes, né? Porque esse exercício também é bem interessante, né? Até tem um livro do Marcelo Janot, Tati, muito bacana, que é o Revisão Crítica, que ele revisa as críticas dele lá de anos atrás. E é muito legal esse exercício, né? Muito bacana, né? Às vezes ele gosta ainda do filme, se não gosta. Isso é muito, muito legal. Mas, Tati, seguinte, queria saber de você mais outra coisa. Olha só, é... você é diretora, presidente da Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Norte. Eu queria saber como é que você enxerga hoje a importância dessas associações de críticos para os críticos e para o público. E outra coisa, as associações de críticos de cinema, de uma maneira geral, os críticos de cinema no Brasil, são acabam sendo uma classe unida ou não? Olha, eu não consigo dizer, não consigo dizer é, nacionalmente, né? Eu posso falar um pouco do que nós somos aqui. Eu acho que, como toda associação, a gente tem aí 50% de união, 50% de quem não aparece muito. Então, isso é muito interessante, mas a gente se une nas questões que são fundamentais para a gente. Então, assim, né, nós todos coincidimos em algumas questões, como isso que eu te falei, assim, a gente precisa ser mais respeitado, né, pelos veículos de comunicação aqui do estado, e a gente tem feito, né, a gente tem feito algumas declarações nesse sentido, alguns pleitos perante os veículos de comunicação, os festivais de cinema, né, então a gente sempre faz um diálogo com os festivais para que a gente possa fazer o júri da crítica, conceder o prêmio da crítica, que a gente entende que isso é um olhar diferente do júri oficial do festival. Então, as mostras de cinema, a gente aqui também sempre chega junto, ei, vamos montar um júri da crítica, vamos fazer um texto para o site, vamos, né? Então, esse diálogo, e aí já entrando na primeira parte da sua pergunta, eu acho que é isso que é interessante para o público, assim, a associação, porque a gente se junta e aí pensa em coisas, em como é que a gente pode dialogar, chegar no público também, porque não adianta a gente ficar só, né, eu aqui na minha casa, vejo o filme, escrevo, sei lá, detono, eu falo super bem,
publico e acabou. Eu acho muito importante esse papel militante de a gente dialogar com quem fez o filme, dialogar com o público, até para que a gente também se enriqueça com esse diálogo, né? Então, no início de abril, agora eu participei, por exemplo, num festival de curtas, do Curta Taquari, que é um festival de curtas bem tradicional que acontece todo ano aqui no interior de Pernambuco. É um festival, eu acho que é um dos mais longevos do país, assim, já tem uns 14 anos. E aí eu mediei um debate do Curta Taquari e achei muito interessante esse momento que a gente tem de dialogar com pessoas muito diferentes que fizeram curtas, assim, né? Então tem um menino de 14 anos que é estudante, tem uma senhora de uma comunidade indígena, então eu acho que o nosso papel está com relação de associação com relação ao público, né? Está em mostrar um pouco mais, desmistificar um pouco o papel do crítico, né? E proporcionar esses diálogos. Eu acho que, né, além de pleitear algumas questões que são importantes para o nosso trabalho, como mais presença nos veículos de comunicação, valorização, capacitação, mas, assim, se unir também para propor esse diálogo junto ao público. Acho que é isso que é importante. Bacana, bacana, Tati. Show de bola. Eu sou um grande entusiasta das associações de críticos, não só a da Abracine, né? Das pessoas que estão lá, que são muito sérias, né? Tem muita gente bacana. Também das regionais, né? Tem aqui no Rio, tem no Rio Grande do Sul também, que é super ativa. Tem vocês. Então, assim, né, eu fico muito feliz assim, com tudo que eu vejo que vai sendo produzido, né? Tem algumas associações que produzem até livros, né? Tem lives, né? É aquela coisa, né? Passar o conhecimento que vocês têm para o público e para vocês mesmos, né? Trocarem figurinhas, né? Às vezes um sabe mais sobre uma coisa, né? Sobre um determinado assunto, um determinado recorte. E isso é muito bacana. Essa troca é fundamental, porque todo mundo se desenvolve, né, Tati? Todo mundo se desenvolve. E isso daí que eu acho que é o grande legado, né, dessas associações. E eu estou muito feliz que eu entrevistei um monte de gente bacana aqui. O Marcelo, que é lá da associação da Abracine, né, o presidente atual, a Ivonete Pinto também já esteve aqui. Então, muitas pessoas bem bacanas que eu admiro bastante aí por todo esse trabalho. Show de bola. Ô, Tati, seguinte, eu queria saber de você uma coisa. Pela internet e outros meios de comunicação assim da nova geração, né, existem diversos veículos, diversos canais para você falar sobre cinema, né? Tem os Instagramers, os YouTubers, e daqui a pouco vai ter um monte de outras coisas, né? Que acabam gerando conteúdo voltado a cinema. Mas você acha que existe algum tipo de preconceito da velha geração, assim, que produz conteúdo sobre cinema já há algum tempo, com a chegada dessa nova geração de críticos ou criadores de conteúdo sobre cinema? O que você acha dessa vamos dizer assim, desse choque de gerações? Eu acho que existe esse preconceito no geral no jornalismo, hein? Não é só na crítica de cinema, não. Assim, eu sou jornalista, convivo com jornalistas mais velhos, jornalistas mais novos, né? Existe uma diferença entre fazer jornalismo e criar conteúdo, isso é bem importante, né? E a mesma coisa, existe uma diferença entre criar conteúdo sobre cinema e fazer crítica de cinema. O trabalho que um crítico precisa fazer, ele é um pouco mais aprofundado do que simplesmente, né, por exemplo, colocar a foto de um filme e fazer uma sinopse e dizer é bom, né, não é só isso, a gente estuda muito para fazer algo além disso. Então, eu acho que esse é um conflito natural, né, desse momento que a gente está vivendo de transmídia, né, de fazer as coisas em veículos diferentes. Mas eu acho que isso é muito desse momento do jornalismo, e isso vai passar, porque até o pessoal da velha guarda está fazendo conteúdo pro digital, o pessoal da nova guarda também, de vez em quando, gosta de fazer um texto para lançar num livro. Eu já vi que o pessoal gosta, eu quero ter um livrinho também, já vi gente nova lançando livro. Então, eu acho que essa nuvem aí, ela é bem passageira. Daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo tudo. Cara, eu adoro
qualquer pessoa que fala sobre cinema, mesmo aqueles vídeos do TikToker de 1 minuto, eu adoro, porque tá falando sobre cinema. Podia estar falando um monte de besteira pelo mundo, tá falando sobre cinema, né? Claro que às vezes as pessoas falam assim, tô fazendo crítica. Não, você está divulgando um filme, é um pouco diferente. Mas, de qualquer forma, é muito válido para mim. Todo mundo que abre um canal, quer falar sobre filmes. Eu assisto a todo mundo, acho muito bacana. É óbvio, quando eu procuro uma coisa um pouco mais profunda, eu sei a quem procurar. Eu vou lá nas minhas referências. Exatamente. Eu quero uma coisa um Tem pouco mais... espaço para todo mundo, né? Exatamente. Tem gente que quer aquele conteúdo mais rápido mesmo. Então, tem um público lá e é muito bacana. Eu só acho que as cabines de imprensa agora tem que se chamar cabines de imprensa e influenciadores digitais. Porque junta todo mundo dentro da sala, é uma loucura. Quando eu vejo, às vezes eu vou na cabine de imprensa e tá lá no começo da sala, lá no começo da sessão, antes do filme começar, né, lá de fora, o pessoal já fazendo um monte de vídeo, é muito dinâmico, é impressionante. Estou aqui hoje, olá pessoal, são 9h30 da manhã, estou aqui hoje para começar a ver um filme, não sei o quê. O cara já sabe tudo, é um negócio assim... E não tem produção mais, né? É uma câmera de telefone, assim, celular, e o cara já sai mandando, já publicou. É uma loucura, cara. É um avanço tecnológico de comunicação muito louco. Mas esse negócio que você falou do pessoal da velha guarda indo para o meio digital, assim, essa coisa esses meios novos, né? Esses aplicativos novos, é muito bacana e divertido. Muito bom mesmo. O Miguel Barbieri, que escreveu para a Veja durante muito tempo, ele agora tem lá o Instagram dele, é super divertido. Ele faz uma live na quinta-feira, falando sobre dicas, sentado no sofá, assim. Cara, é muito bom, cara, é muito divertido. É legal que eles estão conseguindo se atualizar também, porque Exatamente. são pessoas que têm muito para passar, né? E é bom também que ele vai conquistando mais público, né? Mais público. Exatamente. Né? Não, vou citar a Isabela Boscov de novo, que eu já falei, né? Eu depois de um tempo passei a não gostar da Veja, né? A Veja mudou muito, então eu não comprava a Veja, não queria ler, mas eu gostava de ler a Isabela. Então, para mim, o canal dela no YouTube foi assim, um alívio, assim, né? Para não ter que ficar catando a Veja. Então, e eu gosto muito do canal dela. Então, eu acho que todo mundo vai se adaptar a isso, já está se adaptando, né? E isso é bom para a gente, né? Para quem, como você falou, para quem gosta de conteúdo assim. É porque esse problema que você falou, né, dos influencers, né, de eles estarem disputando um espaço, eu acho que isso é um problema do jornalismo cultural. Eu acho que afeta mais o jornalismo cultural, a impressão que eu tenho, do que outros ramos do jornalismo, né? Por quê? Porque a gente lida com entretenimento, a gente lida com coisas que são muito rentáveis para a indústria cultural, né? Então, vai ter uma pessoa que vai falar de moda com muita bagagem, né, que vai ter um conhecimento sobre a história da moda e tal, e vai ter a pessoa que fez ali um curso de 1 mês no Instagram e vai achar que entende de tudo de moda, né? Então, acho que, mas até para isso, eu acho que a audiência sabe avaliar, sabe? E sabe, né? Porque às vezes também você quer também um conteúdo mais rápido, como você falou, e depois você quer algo mais profundo. Então, a audiência faz esse filtro. Eu acho isso importante. Sim, Ter sim. todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Isso que é o que importa. Isso que importa. Ô, Tati, seguinte, quer saber de você uma questão. O filme Tropa de Elite, sabe o Tropa de Elite? O filme lotou salas de cinema no Brasil todo, um grande sucesso no cinema brasileiro. Parte do público louvou as ações do Capitão Nascimento, né, interpretado brilhantemente, na minha opinião, pelo Wagner Moura. Esse filme ganhou o Urso de Ouro em Berlim, né, que é um prêmio muito importante do mercado audiovisual, das mãos do Costa Gravas, que é um diretor que nós cinéfilos adoramos, diretor grego, que tem na sua filmografia muitos filmes ligados à questão dos direitos humanos, né? Então, assim, a conta não fechou para algumas pessoas isso tudo. E algumas pessoas, Tati, acham que esse filme, de alguma forma, pode ter acendido uma chama fascista no povo brasileiro. Mas eu queria saber de você uma questão, Tati. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Qual é o poder do cinema, Tati? Pergunta muito interessante, né? Eu acho que o cinema, como toda arte, ele ensina a gente de uma forma diferente, né? Pelo sentimento, né?
você fica impactado quando vê determinadas imagens, você fica emocionado se ouve determinada música, né? Se fica muito alegre, se vê um filme com um corte muito rápido, o coração fica acelerado. Então, eu acho que o cinema ele ensina a gente de um jeito muito diferente. Não, muitas vezes não passa pelo intelectivo, né? É muito pela emoção mesmo. Então, um filme pode emocionar de formas diferentes, isso independentemente da ideologia. Eu acho que a, a questão é, todos os filmes, eles, já por ser uma história contada por alguém, todos os filmes, eles partem de um ponto de vista, né, de uma opinião, de uma posição política. E aí a gente tem que saber avaliar se a gente concorda com aquilo ou não. Eu não sei exatamente se influenciar politicamente, eu acho que ele pode movimentar coisas dentro de você e aí te fazer acreditar mais em uma coisa, menos em outra. Né? O cinema ele te leva a conhecer realidades muito diferentes, sensibilizar você para essas realidades, né? E aí eu acho que nesse ponto ele é muito importante. Então, você pode falar, as pessoas falam, por exemplo, que os filmes do Eduardo Coutinho são filmes, né, muito políticos e tal. Acho que todo documentário é político, né? Se você faz um recorte da realidade e você resolve contar aquela história de um determinado jeito, ele sempre vai ser político e isso é sempre é interessante, eu acho, né? Perfeito, E eu disse perfeito. isso porque eu adoro os filmes do Coutinho, assim, Eu também, né? nossa, o Coutinho é Mas, referência, sensacional. Sensacional. desculpa. Grande Eduardo Coutinho. Grande... Pessoal que não conhece, às vezes tem muitos estudantes de cinema que assistem a gente, no offline principalmente. Pessoal, vocês não conhecem o Eduardo Coutinho, vão procurar aí todos os filmes desse cara, porque, cara, precisa, é muita coisa boa. Não é um só, não. São vários filmes bem bacanas. Eu lembro que uma vez que eu vi a primeira vez que eu vi o Jogo de Cena, nossa, eu achei sensacional, assim. Cara, eu acho que eu fiquei muito impactado mesmo, assim. Fiquei muito Jogo impactado de da Cena maneira. é um filme muito emocionante, né? É, é muito bacana. E tem outros tantos filmes maravilhosos. Tem o Cabra, né? O Grande Cabra lá, que é talvez o filme mais conhecido dele, o mais, né, aclamado. Não deixe de procurar, pessoal, os filmes do Coutinho, que vocês vão gostar, tenho certeza. Ô, Tati, seguinte, o Cinderela Baiana, Tati, é um dos marcos do nosso cinema, Tatiana. Um filme aclamado pela sua ruindade, essa é a minha opinião. Por sua falta de técnica, beirando o bizarro em alguns momentos, diria até em 99,99999% do seu tempo. Mas, Tati, queria saber de você uma coisa. Existe filme ruim ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Eu acho que existe um filme ruim para mim e existe filme ruim para tal pessoa. Eu acho que não existe o valor absoluto filme ruim, entendeu? Então eu acho que é aquela questão, por isso que o nome do meu blog durante muitos anos foi Gosto se Discute, porque eu acho que se discute mesmo. É, o filme tem valores estéticos, tem valores, né, de várias ordens, e aí você pode achar aquilo interessante ou não. Tem gente que adora filmes B. Eu sou do Cine Clube Natal, e a gente escreveu um livro sobre filmes B. E aí tem muitos diretores de referência de filmes B, né? E filmes B Bacana, são bacana. filmes basicamente feitos com pouco orçamento, né? E na cara e na coragem e tal. Eu entrevistei, por exemplo, um cara que trabalhou com Armando de Osório, que é um diretor de filmes B espanhol. E aí ele contou, ele falou, o Armando de Osório era radialista e ele fazia os filmes nas férias dele da rádio, né? Então tinha que fazer em 20 dias, porque 10 dias era para planejar, tinha que fazer em 20 dias ou não fazia. E aí o que dava corrigia na ilha de edição. Então, tem gente que é apaixonado por esses filmes e tem gente que acha uma tosqueira, né? Tem alguns filmes, e eu acho que eles têm um sabor, assim, dessa coisa de que é feita, assim, na cara e na coragem, sabe, com pouco orçamento, mas tem umas ideias muito interessantes. Eu acho que isso tem todo um sabor diferente, entendeu? Então, por isso que não tem filme ruim, não. Eu acho que não tem o valor absoluto, é o relativo mesmo. Tem filme ruim
para você, tem filme ruim para mim, mas não tem ruim para todo mundo, não. Tem alguns, olha, perfeita resposta, show de bola, eu penso muito parecido com você, mas tem alguns elementos cinematográficos, que eu chamo de elementos cinematográficos. Nicolas Cage, por exemplo, tem um filme do Nicolas Cage chamado O Sacrifício, que, olha, Tati, eu não consigo, eu tentei outros adjetivos, mas não existe, é ruim, não tem como. É um negócio assim terrível, é horripilante. Tem um filme também do John Travolta, A Reconquista também. Nossa Senhora, Jesus Cristo é o Senhor. É um negócio realmente complicado. Mas é muito. A gente, obviamente, com todo o respeito, né? Eu sempre falo com muito respeito aqui, porque a João disse, né? A gente fica brincando, a gente pode brincar sobre essas questões, né? Mas é muito bacana a gente ficar sabendo, discutindo. Pô, tu acha esse filme ruim? Pô, eu adoro esse filme. E é muito bacana. Os filmes do Verhoeven, né? O Tropas Estelares e o Showgirls, antigamente eram metralhados, né? Ninguém gostava. E hoje em dia viraram, ai meu Deus, o Verhoeven é o Deus. Tropas Estelares é espetacular. Eu sempre achei o Tropas Estelares bem legal. O Showgirls é que eu, assim, eu fui ver, aí revi e tal. Eu fui gostando mais ao longo do tempo. Mas é muito bacana, né? Tem alguns diretores que eles ficam marcados assim na sua filmografia e depois eles Eu gosto, Nossa, eu gosto de Tropas Estelares também. Eu trabalhei durante um tempo numa locadora, né? E aí tinha Tropas Estelares e eu vi na locadora e eu gostava muito dele também. Ah, eu acho que é muito isso mesmo. Por isso que a gente não pode ter preconceito, sabe? Tem que ver tudo. Porque de vez em quando, uma coisa escondida lá, a gente acha algo muito legal. Então, e também a história do gosto, né? Você falou agora do Nicolas Cage. Tem um filme que eu adoro, que é Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage. Como sempre, ele tá muito a mesma cara de sempre, né? Ele não é muito expressivo, mas eu adoro Cidade dos Anjos. Claro que ele é a refilmagem de um filme que eu adoro, que é Asas do Desejo, mas enfim, eu também gostei da refilmagem, né? Tem gente que, mas a refilmagem é ruim. Não, eu adoro. Adoro Cidade dos Anjos e adoro Asas do Desejo, né? E eu gosto e o Nicolas Cage tá lá, entendeu? O todo do filme é com o Nicolas Cage, então eu gosto dele mesmo assim, não tem como desgostar. A gente tem uma pergunta sobre Nicolas Cage mais para frente aqui, porque o Nicolas Cage ele é um objeto importante dentro do programa. Depois eu explico o porquê para você, Tati. Mas olha só, quero saber de você uma coisa. Quando eu trabalhava lá como programador, Tati, eu percebi que quando a gente colocava um filme brasileiro em cartaz, parte do público olhava e falava assim, é filme brasileiro. Saía correndo. Não quero ver, não. Eu queria saber, queria saber se você já sentiu isso, você já presenciou isso, você já analisou essa questão de que parte do público pode ter um preconceito, até mesmo um preconceito contra o cinema feito aqui no Brasil. Você já notou isso, Tati? Já notei, mas eu acho que isso a gente já passou desse tempo, assim, eu acho que isso é uma coisa de alguns anos atrás e existia mesmo, né? Eu acho até que, assim, a gente tinha muitos problemas com produção, né? A gente tinha, por exemplo, há alguns anos, eu falei isso um dia desses, quando eu escrevi sobre um filme do Karim Ainuz. A primeira vez que eu assisti Madame Satã, do Karim Ainuz, eu achei complicadíssimo, porque é uma história interessante, só que o som eu não consegui escutar direito, não consegui escutar as frases, assim. A gente tinha, há alguns anos, logo, né, depois da retomada, assim, a gente ainda tinha um problema com som, por exemplo. E hoje em dia isso daí eu não vejo mais. Então, eu acho que os problemas que a gente tinha com a produção, eles foram se resolvendo. Tem alguns resquícios também da pornochanchada. Né, as pessoas achavam assim, todo filme brasileiro, né, era um preconceito assim, todo filme brasileiro ou ele é pornochanchada, ou é aquele filme que ou já é cult demais, é aquele filme que maqueia a pobreza, né, que tipo... Generalização, né? Generalização, exato. Aí tinha gente que não gostava por um ou por outro motivo, né? E eu acho que isso tudo bem, eu até entendo que isso aconteça, mas a gente também tem que olhar muito, mais uma vez, o contexto histórico das coisas, né? Então a gente começou a fazer filme pornô chanchada porque a gente estava numa ditadura, não tinha como falar de outras coisas, não tinha como fazer filme político, tinha censura, então assim, aí a boca do lixo foi para esses temas mais
né, os temas mais mundanos, porque era o que podia falar na época. Então, tudo tem um contexto por trás, e ainda bem que a ditadura acabou, a gente pôde começar, depois da Era Collor, pôde ter a retomada do cinema nacional e ter mais dinheiro para fazer filme, e a gente pôde ter um leque de temas muito amplo e, ao mesmo tempo, produções muito boas. Então, acho que isso já passou, mas já teve sim, né, infelizmente, né. Mas, por exemplo, como eu falei, assim, eu mesma critiquei o primeiro filme do Ainus, que era o Madame Satã, primeiro filme, né, grande, e os filmes dele recentes são maravilhosos, né? Então, eu amei Praia do Futuro, amei A Vida Invisível, são dois filmes que, assim, a Praia do Futuro, principalmente, está no meu coração. Eu gosto do Céu de Sueli, eu acho fenomenal, eu acho né? maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu entrevistei o Felipe Bragança aqui, que, se eu não me engano, ele escreveu o roteiro aqui, ele escreveu o roteiro com carinho, trabalhou lá na produção do Céu de Sueli, e foi muito bacana também. Pessoal, depois que vocês quiserem assistir esse papo, só procurarem aqui alguma entrevista lá do início, acho que é 20, 30 e pouco. Grande Felipe Bragança, grande cineasta brasileiro, uma mente pensante, assim, profunda do audiovisual brasileiro. O Carim também, né? O Carim é fantástico, né, pessoal? Eu acho que é um dos melhores diretores, né, Tati? Que, não sei se você concorda comigo, acho que é um dos melhores diretores que a gente tem aqui no nosso Brasil, realmente é uma referência, né? Uma referência. Eu acho o Carim, assim, um contador de histórias, assim, maravilhoso, assim, muito Exatamente. sensível. Ele consegue contar uma história sem falar muito, né? Os personagens não precisam falar muito, né? Roteiro fechadinho, né? Roteiro muito bem feito. Então, eu gosto muito dele. Eu fiquei impactado uma vez, eu fui assistir um filme, depois tinha até se eu não me engano, tinha até entrevista com o elenco. Foi o Abismo Prateado, um filme que eu vi também, eu acho não muito, vi esse filme. Eu não vi esse filme. Maravilhoso. A Alessandra Negrini dá um show. Eu adoro a Alessandra Negrini, acho uma atriz assim, maravilhosa. E esse filme, cara, eu fiquei pensando, sabe aquele filme que você fica pensando durante dias? Fiquei durante dias pensando sobre esse filme, porque ele é um filme muito profundo. Nossa, ele te faz pensar sobre a tua própria vida, assim, ao teu redor, sabe? É um filme, sabe, é um drama lá, é uma coisa meio existencial da personagem. E, cara, ela parece meio sem rumo, mas não, ali tudo tem um certo sentido ali. É impressionante, né? Impressionante, assim, a força. Eu fiquei assim, eu fiquei assim depois de ver Praia do Futuro. Eu acho que Praia do Futuro é esse meu. Eu fiquei assim, dias pensando em Praia do Futuro e acho que, em termos de imagem também, ele é muito bonito. Enfim, vejam os filmes de Karim Ainuz. Verdade. O Praia tem o Jesuíta Barbosa, que tá aí bombando agora no É Pantanal, né? verdade, é Tem muita gente verdade. conhecendo o Jesuíta agora, né? Mas o Agora, Jesuíta né? é um ator fantástico, fez tatuagem, né? Também fez outros ótimos filmes brasileiros. Então, vocês procurarem aí na filmografia do Jesuíta, que vocês vão ver também muita coisa bacana. E do Carim também, do Wagner Moura também. Esse pessoal é muito bom. Nosso cinema é muito bom, muito bom. A gente tem um orgulho danado do nosso cinema. Um orgulho danado. Um orgulho danado. É fantástico, é fantástico. Ô, Tati, seguinte, queria saber de você uma questão aqui. A gente já está quase chegando no final do nosso programa, já tem 48 minutos. Viu como passa rápido, Tati? Passa rapidinho. Nossa. Ó, tem uma perguntinha aqui para ir, depois a gente vai para a parte final. Que é a seguinte: muitos diretores de cinema aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo, eles não assistem a filmes. Eles talvez busquem suas referências em outras artes, né? Nas artes plásticas, na fotografia ou em outras questões também. Mas eu queria saber de você, a tua opinião assim, pessoal, Tati. Para ser diretor de cinema, diretora de cinema, precisa ser cinéfilo? Ou é possível criar uma linda obra sem assistir a filme nenhum? Acho difícil. Acho que é necessário ter as duas coisas. Eu acho que você precisa você precisa ver muita arte, ouvir muita música, né? Artes plásticas são inspiradoras, eu acho, para o cinema. Acho que tem gente, por exemplo, que gosta de desenhar storyboard, né? E imaginar as cenas, eu acho aquilo sensacional. Acho que realmente é bonito, né? Quando a gente vê os storyboards da pessoa, é tipo, poxa, foi assim que ele pensou aquela cena que eu achei tão bonita, mas não sabia o que era, né? E a pessoa desenhou a cena antes. Então, eu acho que você
precisa ter muitas referências, mas eu acho que você precisa ter visto muito filme também, assim, porque o cinema é uma arte que tem uma técnica própria, né? Não é o teatro, não é a literatura, né? Todo mundo fala assim, mas eu não gostei da refilmagem daquele livro. Bom, é porque aquele filme é uma coisa e o livro é outra, são coisas diferentes. Quando você está lendo o livro, o diretor é você está imaginando a história, né? Você está imaginando o filminho na sua cabeça. Quando o diretor filma o livro, ele filma do jeito que ele imaginou a história. Então, o cinema é uma arte com técnicas próprias, muito, né, tem técnica de edição, direção de arte, roteiro, tem um monte de coisa envolvida, e eu acho que você tem que assistir bastante também, até porque eu acho que isso serve para qualquer coisa que você está fazendo, né? Assim, eu sou jornalista, é muito importante ler muito jornalismo, ler muito, né, até para você, puxa, eu não tinha uma solução para como finalizar aquele texto, eu vi que a pessoa fez uma silepse, fez um não sei o quê, então aí você, né, eu acho que a arte se constrói assim, ela fica mais rica. A pessoa que se fecha em si mesma, acho que, né, faz uma arte um pouco mais pobrinha, assim. Não, eu assim, depois que eu fiquei sabendo, quando eu entrei assim no meio, pensando que todo mundo amava cinema, sabe, Tati? Todo mundo amava cinema, que assim, todo mundo via muitos filmes, mas não, assim, eu fui descobrindo ao longo do tempo, assim, que tem diretores que, assim, não assistem a filmes, assim. Eu achei isso absurdo no primeiro momento, não é possível, cara. Tipo, Tem sim. não é possível, assim. Aí eu ia em algumas festas, assim, de alguns festivais importantes, tal, não sei o quê. Aí, cara, pô, conversava com as pessoas assim, eu falei, pô, não tem como conversar. Eu tô falando umas coisas aqui, tipo, a pessoa não sabe nem do que eu tô falando, sabe? É algo doideira, assim. Eu ficava um pouco decepcionado até, né? Eu falava assim, caramba, poxa, não é à toa que, assim, eu gosto dos filmes, assim, os filmes que eu mais gosto são de diretores que você percebe que tem uma referência cinéfila ali de alguma forma, né? Seja a gente vê no próprio filme, ou talvez depois de uma entrevista dessa pessoa, né? Falando, aí você percebe ali, tipo, toda a bagagem que tem, que precisa ter, né? Eu falo que o cinema também tem essa coisa da hora bunda, né? Você senta a bunda na cadeira e vai ver o filme, meu Deus do céu. Tem que ver um monte de coisa. Até para você poder fazer associações, né? Chegar num brainstorm de produção e falar, poxa, sabe aquele filme? Poxa, acho que esse ator pode ver esse filme, para pegar como referência aquele personagem. Eu acho isso super válido. Isso não é roubar a ideia de ninguém, não, pessoal. Isso é super válido, né? Acho que adiciona, né? Exatamente aquele temperinho bacana. É o sazon da comida. É o tempero ali. Como é que você vai comer arroz sem sal? Não dá, entendeu? Tem que botar ali, entendeu? É isso. Mas cada um, cada um. Tomara que o pessoal consiga assistir cada vez mais filmes aí. Vamos torcer. Estou sempre torcendo. E eu acho que, olha, só para finalizar um pouco isso que a gente está falando, assim, eu acho que a gente aprende demais na experiência coletiva de ver filmes também, né? E isso é uma coisa que a gente foi deixando de fazer. Quando veio a internet, a gente começou a ver os filmes em casa, né? Mas, assim, eu sou também fruto de um cineclube daqui de Natal. Eu ia muito ver os filmes no cineclube. Então, por exemplo, tinha filme que eu já tinha visto, e aí eu queria ir ver no Cineclube no dia que ia ter sessão, porque a gente ia conversar depois sobre o filme. Eu queria saber o que as pessoas tinham achado daquele filme, né? Então é muito legal isso, assim. Fábio faz parte de um grupo comigo e a gente conversa sobre cinema, e ele tá falando aqui que Kurosawa fazia sempre storyboards. Eu acho que então eu acho que esse diálogo de você ver um filme com as pessoas e conversar sobre ele, você né, fazer uma sessão para todo mundo, vamos assistir coletivamente tal filme e vamos conversar um pouquinho depois. Isso enriquece sua experiência, muito, muito. Então, o diretor, eu acho que ele, né, quando ele vê filmes dos outros, ele enriquece da mesma forma, assim, a experiência. Show de bola, excelente. É Fábio o nome dele, do 24 Frente? Oi, Fábio, um abraço pra você, Fábio, um abração. Ele falou do Kurosawa, eu lembro que lá no Jazz a gente exibiu o Derzuzala. Caraca, cara, foi um acontecimento, assim. O filme, cara, gerou muitos debates, assim. Lá no cinema, a gente gostava muito de exibir o filme, né? E sempre ter um debate, né? Ou com os próprios realizadores. No caso, a gente não podia levar o Kurosawa, então a gente tinha que chamava os críticos, né? Alguns pesquisadores sobre
cinema oriental e etc e tal. Então era muito bacana. Debater os filmes, né, Tati, é um exercício tão bacana. Acho que todo mundo sai aprendendo, mas mesmo cara que sabe tudo, PhD de tudo, PhD de cinema, de não sei o quê, todo mundo sai aprendendo. É uma troca tão bacana. Olha, todo cinema deveria ter uma sessão, pelo menos, com debate, sabe? Nem que seja debate virtual, bota alguém na tela para falar, para debater. Olha, ia ser tão bacana. No cinema não é só assistir o filme, né? É o que eu falo. O processo cinematográfico ele é muito mais amplo, né? Pra gente que gosta tanto de. Assim, olha, Tati, eu fico me coçando. Eu vejo um filme assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém sobre esse filme. Eu entro em desespero. Eu grito lá no Facebook, eu grito no meu Instagram, eu falo, meu Deus, falem comigo. Mas apelando, falem comigo, preciso falar. Mas é muito bacana, o cinema é muito bom. Mas tá, vocês não têm uns grupos de WhatsApp de cinéfilos, não? Eu odeio o WhatsApp, tá? Não acredito. O pessoal me bota no grupo, eu saio correndo. Eu odeio o WhatsApp. Pois eu tô num grupo de WhatsApp de cinéfilos, o Fábio do canal dos 24 frames por segundo, ele tá nesse grupo também, e a gente faz isso, assim, tipo, até porque a gente sabe, a gente fala assim, eu não sei se aqui vocês já falaram de O Farol, mas olha, eu assisti esse final de semana legal. E não sei o quê, aí quem já viu fala, enfim, é muito legal. Pô, eu confesso que, assim, o Zap não dá, não, mas no Instagram, no Facebook, eu dou meus pitacos lá com a galera. Eu tenho o Instagram do Guia, né, o @Guia do Cinéfilo, que é bem bacana, lá tem gente pra dedéu lá, a galera que já me segue desde o tempo do Joia. Então eu fico debatendo lá. Eu gosto de conversar com as velhinhas, que o cinema lá, o Cinejó, tinha muitas velhinhas, né? Pessoal da terceira idade. Cara, eu aprendo tanto com aquelas velhas, que saudade daquelas vovozinhas, com aqueles laquês maravilhosos, iam conversar de cinema comigo. E, poxa, me ensinavam tanto. É muito legal isso, né? Muito legal essa troca de gerações, né? Conversando também essa troca de geração, o pessoal mais velho com o mais novo, conversando sobre a mesma obra. Eu acho isso tão bonito, cara. É um negócio assim. Realmente... eu me ressinto que a gente, nesse período da pandemia, né, por necessidade, né, eu acho que a gente passou a sentir muita falta disso, né, de compartilhar, né, impressões sobre as coisas. Ainda bem que a gente está podendo voltar às salas de cinema e tal, e voltar a dialogar, né? Porque eu acho que isso foi, né? Foi uma perda, assim, né? Foi. Agora, até o mercado exibidor mesmo, tá tentando voltar aí. Vamos ver o que acontece aí, mas tem muita gente ainda com medo de ir nas salas de cinema, e eu respeito bastante esse medo, que realmente essa Covid foi braba demais, né? Foi realmente um negócio assim que o mundo não estava esperando, né? Realmente foi bem assustador, né? Todo esse processo que ainda estamos passando, né? Exatamente. Graças a Deus tem a vacina, mas ainda estamos passando. Então, tomara que tenhamos bons ventos aí, que aprendamos bastante, né, com essa fase da nossa vida. Verdade. Tati, seguinte, agora a gente vai para a parte final do nosso programa, que é o Bumerangue Cinéfilo. Essa parte é a seguinte, sabe aquele programa da Marília Gabriela, que tinha uma parte do programa que ela falava assim, uma cor, uma roupa, e aí você responde com uma palavra ou uma pequena frase, e aí a gente encerra o nosso programa, desde já te agradecendo demais pela presença, estou adorando o nosso papo, estou adorando te conhecer, Tati, muito obrigado por ter estado aqui conversando. Eu que agradeço. Poxa, show de bola. Espero que você Eu que agradeço. Espero que você Eu gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. E sempre que você precisar da gente, mim, do pessoal aqui da Associação de Críticos de Cinema, sempre que você precisar, você pode falar com a gente participa. A gente gosta muito, né, desse tipo de diálogo. Então, muito obrigada pelo convite. Gostei muito e pode chamar mais vezes que eu venho. Show de bola. Tatiana Lima, então. Vamos lá, então. Tatiana Lima, o que mais incomoda uma crítica de cinema? Gente que assiste filme fazendo barulho, comendo pipoca. Já responderam isso aqui, já responderam luz de celular aqui, essas questões dentro do cinema já responderam. Antigamente tinha lanterninha, né? Tinha lanterninha para ajudar, né? Hoje em dia não tem mais lanterninha. Tatiana Lima, indica um filme brasileiro que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Pode ser um curta, média ou longa-metragem. Dica pra galera aqui.
Eu vou indicar um filme que eu revi recentemente, que é Cinema, Aspirinas e Urubus. Maravilhoso. Marcelo Eu, Gomes, né? Marcelo Gomes. Eu fui na cidade em que esse filme foi rodado recentemente, em Cabaceiras, no interior da Paraíba, e aí eu revi o filme e gostei, e ele me pareceu melhor, inclusive, que a primeira Eu, vez. quando a gente às vezes vai visitar alguma coisa, alguma questão do filme, às vezes até a ambientação, a gente sente mais o filme, né? Eu já vivi essas experiências já. Realmente fica mais forte o filme pra gente. Muito bacana, esse filme aí é maravilhoso. Eu tenho até o DVD desse filme. Eu tenho um Eu DVD. também. Eu Eu tenho, comprei o Blu-ray dele. Eu comprei o Blu-ray dele recentemente. eu tenho um DVD desse filme, porque eu sou da velha guarda, eu tenho um DVD ainda, pessoal. Eu lembro que é DVD. Tatiana Lima, qual é o stream que você mais assiste quando você está no repouso da sua casa? Assim, vou ligar a televisão. O que você liga primeiro aí para ver o catálogo, para pesquisar alguma coisa, entre filmes e séries? Recentemente eu tenho visto muita coisa na Amazon. A É, Amazon tem uns canais novos, né? Então, assim, tem um canal é. da MGM. Agora eu tenho visto algumas coisas na MGM. Eu recentemente assisti um dos filmes da trilogia do Pistoleiro Sem Nome. Eu nunca tinha assistido. Eu não gosto muito de faroeste, aí eu não tinha assistido ainda e eu assisti Três Homens em Conflito e foi na Amazon. E gostou? Maravilhoso, Gostei né? muito, gostei muito, É muito bom, né? gostei Tem um, muito. tem um filme de faroeste que eu adoro, que é o Rastros de Ódio, o John Wayne. Não sei se você Não já viu. assisti, tá vendo? O meu repertório de faroeste é muito Esse filme é bom precário. demais. Esse filme é bom demais. Tem um outro filme também de faroeste que eu qual é que é? É com Kirk Douglas e rapaz, esqueci agora o nome do filme. Eu tô vendo a história aqui, mas eu esqueci. É muito bom. Tem muita coisa de faroeste bacana. Acho que você vai se divertir, tá? E eu sempre falo isso, né? Cinema a gente tá sempre se redescobrindo, né? Isso é muito legal, cara. Muito legal, cara. Adoro também fazer esse exercício de entrar, sabe, às vezes num gênero assim que, caramba, né? Tô vendo um pouco filme de terror, quero ver um monte de coisa. Né? Isso é muito, muito Isso, bacana. Isso é isso. muito legal. Isso é um exercício muito legal. E os streamings estão trazendo isso para a gente, né? A gente É está verdade. com um cardápio muito diverso agora, né? Porque está podendo ver, né? Tem um monte de coisa que antes só estava na locadora e que agora está a um clique de, né? Um controle remoto de distância. Verdade, verdade. Falou da MGM. Eu adoro na MGM, sabe o que? Os filmes do Chuck Norris. Eu sou viciado dos filmes do Chuck Norris. Eu vejo todos os filmes. McQuaid, o Lobo Solitário tá lá, o Comando Delta, tem todos os filmes do Chuck Norris lá na Eu MGM. vi muitos porque a minha mãe é muito fã do Chuck Norris, então eu vi vários Pô, filmes do também, Chuck ó. Norris. Cara, olha, manda um beijo pra sua mãe, que eu também adoro, eu adoro Chuck Norris. Adoro Chuck Norris. Chuck Norris é sinistro. Eu adorava aquelas mentiradas todas. Ele dava um tiro na esquerda, o cara caía na direita. É uma coisa maravilhosa. O cinema tem esses efeitos especiais maravilhosos. Mas, Tatiana, vamos lá então aqui, ó. Na tua infância, Tati, qual é o cinema que você mais assistiu filmes, assim, quando você era criança, seus pais te levavam? Qual é o cinema que você lembra, assim, primeira referência, assim, pô, eu ia muito nesse cinema quando era criança. Nossa, o problema é que eu fui criada numa cidade onde eu não moro mais. Era um cinema que tinha em Manaus, um cinema de rua. E eu Que não tô legal. lembrando agora o nome, e eu não tô lembrando agora o nome do cinema, mas eu fui ver muitas coisas, filme de Papai Noel, filme dos Trapalhões, nesse cinema. E aí, quando eu me mudei para Natal, tinha um cinema que era do Rio Verde, que eu ia muito ver filme também. Mas esse cinema de rua em Manaus, eu não me lembro o nome, que eu já não moro lá, mas era esse cinema. Que bacana, show de bola. E, Tati, agora a última pergunta do questionário. Eu acho que você já respondeu essa pergunta, mas essa pergunta é a pergunta mais difícil que eu falo deste questionário. É uma pergunta que cai nos maiores vestibulares do mundo. Caiu recentemente no ITA, no IME, e os nerds de todo o Brasil não conseguiram acertar, os professores de cursinho também. Ninguém consegue acertar esta resposta, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? É a seguinte: qual é teu filme favorito com o Nicolas Cage? Já respondi. É o É Cidade Cidade Futuro. dos Anjos. Então, você foi a primeira que já respondeu antes da pergunta, mas tá valendo, tá valendo. Grande Cidade dos Anjos. O pessoal fala muito aqui do A Outra Face, A Lenda do Tesouro Perdido, O Coração Selvagem.
Não, eu acho que se não fosse Cidade dos Anjos, eu diria... Ah, é que eu não tô lembrando o nome agora. Como é o nome daquele filme que ele bebe até morrer? É o Despedido em Las Vegas. Despedida em... Pronto, se não fosse Cidade dos Anjos, eu diria Despedida em Las Vegas. Eu gosto muito daquele filme. Maravilhoso. Ele com a Elizabeth Shue também, uma atriz que eu adoro. Muito boa. Maravilhosa, maravilhosa. Esse é um baita de um filme. Ontem falaram aqui Adaptação também, que é um filme bem bacana também. Adaptação. Ele tem um filme bom. Verdade. Ele tem uns filmes muito bons. É a figura. Eu faço essa pergunta porque ele era meu ídolo, Tati. Quando criança, ele era meu ídolo. E aí, caramba, depois, assim, comecei a ver, né, crescer, refletir mais sobre o cinema e caramba, meu Deus, quanta coisa ruim que ele foi fazendo, né? Mas tá perdoado. Quando ele quer, ele realmente é muito bom, muito bom. Olha quem tá aí com a gente, ó, Marcelo Iqueda. Parabéns, Rafa, por mais uma ótima entrevista. Um beijão, Marcelo Iqueda, querido. Grande professor de cinema. Esse cara maravilhoso. Esse cara é um ídolo. Marcelo Iqueda sempre está com a gente no festival Curta Taquari. Ele é fantástico. Que eu mencionei. Marcelo Iqueda. Eu tenho todos os livros de Marcelo Iqueda. Todos os livros de Marcelo Iqueda. Necessário na minha biblioteca. Um beijo para você, Marcelão. Obrigada, Marcelo. Da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E agora está lá professor lá da universidade lá no Ceará, né? Grande professor de cinema. Esse cara sabe tudo. Ele é fera demais. Mas, Tati, estamos chegando aqui ao fim. Podia ter aquela musiquinha do Jô Soares. Foi muito legal. Foi muito legal, Tati. Brigadaço pela presença. Eu adorei te conhecer. Adorei o nosso papo. Adorei as coisas que você falou. Depois eu costumo até rever as entrevistas que eu faço para poder refletir mais ainda, né? Sobre o que os meus convidados me falam. Poxa, muito obrigado mesmo. E, pô, caramba, adorei mesmo, Tati. Dê aí as redes sociais, pessoal, para te encontrar. Como é que o pessoal te encontra? Fale aí. Vamos lá. Eu escrevo para um blog que chama Gosto Se Discute. Então, ele está lá no... Eu estou no Instagram, no Gosto Se Discute blog, e no Tateando, que é o meu pessoal. Eu, às vezes, faço um outro comentário de cinema, mas as coisas que eu tenho postado de cinema mesmo têm sido no Gosto Se Discute. Tem vários textos meus na Agência Saiba Mais, como eu falei, você coloca aí no Google Agência Saiba Mais aqui de Natal, e tem vários textos críticos com relação à cultura em geral, não só cinema. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Continue fazendo esse programa, porque eu acho que é desse diálogo, é dessa troca que a gente, né, que a gente se alimenta mesmo, a gente que gosta de cinema. Muito obrigada. Com certeza. Pessoal, um beijo para todo mundo que participou aí, ó. Quem tem aqui, ó, como é que é o nome do 24 frames por segundo? É Bruno? Como é que é? Fábio, Marcelo Iqueda, Rafa Entes, minha namorada. Até minha namorada assistiu hoje, ó. Beijo, Rafa, para você. Pessoal, semana que vem eu vou estar num festival de cinema, então eu só vou voltar daqui a 2 semanas com o programa, tá bom? Eu aviso pelas redes sociais. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tati. Valeu. Beijo, Camacho. Obrigada. Obrigada. Viva o cinema, pessoal. Viva o cinema. Beijão. Tchau, tchau. Viva.